Boa noite, a gente está começando agora mais uma live de 11 anos do Portal A12, para você que está nos acompanhando agora ao vivo pelo nosso Facebook e o nosso YouTube. E os assuntos que a gente vai abordar aqui hoje, eles são mais que especiais para esse momento em que a gente vive. Para ser mais exato, o tema é como promover o amor além das redes sociais, como você ajudar ao próximo para além das redes sociais. Sobre esse assunto, a gente conversa hoje aqui com dois convidados, o psicólogo Carlos Soares, seja muito bem-vindo. Prazer, Eduardo, prazer estar aqui mais uma vez participando com você. Prazer estar falando também sobre um tema tão pertinente nesse novo normal que nós vamos passar agora, né? Muito bem, e diretamente de Goiânia, aqui virtualmente com a gente, o jornalista e missionário redentorista, o irmão Diego Joaquim. Seja muito bem-vindo. Uma alegria estar aqui, Eduardo, com você, com o professor Carlos e também com você que nos acompanha no Portal A12. Muito bem. Gente, agora eu tenho uma pergunta para a gente começar aqui, a mesma pergunta para os dois, que é o seguinte: a gente vive nesse tempo uma virtualização das relações, certo? Então a gente interage bastante com as outras pessoas, a gente muitas vezes quando vê algum exemplo de solidariedade, curte, compartilha com os amigos, comenta, mas muitas vezes a gente não parte para a ação, a gente não faz de fato aquilo que é o concreto para ajudar o próximo. Quando isso não acontece, aquilo que aconteceu virtualmente adiantou para alguma coisa ou não? Aí a pergunta fica para os dois aqui para a gente começar. Vou responder então, irmão, né? Com sua permissão. Na verdade, Eduardo, essa virtualidade, ela ajuda em alguns aspectos e prejudica em outros. Por quê? A virtualidade, eu consigo ter contato, eu consigo levar palavras de fé, palavras de esperança, palavras de conforto para a pessoa, mas muitas vezes aquela pessoa que está necessitada, ela não precisa somente de palavras, né? Tem uma frase que diz que palavras não dizem tudo, mas obras fazem um mundo. Ou seja, né? Eu posso levar, eu posso falar de amor, eu posso falar de fé, eu posso falar de esperança, eu posso falar por dias melhores, mas às vezes a pessoa ela vai processar aquilo, mas ela não vai colocar em prática, porque por onde eu devo começar? Por onde é o início? Como que eu vou fazer? O que eu vou fazer com essas palavras, né? Como que eu vou colocar em prática? Então essa virtualidade atrapalha um pouquinho nesse convívio social. Nós passamos a ter um convívio virtual, infelizmente, por conta da pandemia, maior do que o convívio social. Agora estamos voltando gradualmente a ter, mas muitas pessoas apresentam grandes dificuldades de se colocar na prática aquilo que se ouve. Então, acordar, passar o dia ou passar várias horas do dia vendo coisas boas, palavras de amor, notícias positivas, faz bem, mas falta para a gente algo a mais, que é essa prática. Nós precisamos colocar aquilo em prática. Aí vem aquela pergunta, nesse tempo de pandemia, como colocar isso em prática? E muitas vezes eu costumo falar para muitas pessoas que a pandemia nos resgatou pequenos tesouros que tínhamos dentro de casa e por algum motivo o mundo capitalista e todo mundo correndo de um lado, correndo para o outro, trabalhando, etc., nós deixamos de conhecer nossa família, nossos filhos, nossos maridos, nossas esposas, e a pandemia colocou todo mundo de volta, né? Então, muitas vezes, dentro da própria família, quando se percebe uma dificuldade, hoje eu conheço melhor
né, a minha família. Hoje eu sei, por exemplo, a letra do meu filho, porque muitas vezes eu não paro para fazer tarefa com ele. Então, esse contato físico, entre aspas, falando, né, é muito importante para eu colocar essa palavra que eu recebi em prática. Ou seja, eu estou ouvindo o amor, mas é através de minhas ações que eu vou praticar esse amor. Né? E esse praticar amor é o que vai fazer a diferença se a gente for falar num aspecto de um todo. Muito bem. Irmão Diego? Pois é, Jesus, desde lá o tempo em que ele estava conosco aqui na terra, ele já condenava os fariseus, né, que carregavam as frases na cabeça, nas franjas da roupa, mas na prática era sempre diferente, né? Era o farisaísmo, né? Aquele que fala uma coisa e faz outra. Hoje, eu penso que a possibilidade que as redes sociais nos permitem é exatamente a gente expressar tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente sente, mas muitas vezes esse sentimento não está racionalizado, né? A gente pensa uma coisa e fala, nossa, eu não devia ter pensado isso. Isso faz parte da nossa condição humana, né? Talvez sejam pecados da nossa mente. Mas nessa hora a gente acaba falando o que pensa e acaba afastando algumas pessoas e se aproximando de outras. E gera esse fenômeno dessas amizades que são virtuais. E que são virtuais e limitadas, porque elas são sempre a partir de alguma afinidade que é muito frágil, seja por questão religiosa, seja por questão política e assim por diante. Mas na hora em que a gente tem a grande necessidade, a grande carência, seja de atenção, seja de um socorro material, é aí que vem os amigos de verdade, que são aqueles que estão dispostos a estar comigo, seja na solidariedade ou seja com a mão na massa, naquilo que eu mais preciso. E eu creio que nesse tempo de pandemia, a gente está fazendo muito forte essa experiência. Porque essa pessoa da ação concreta, ela não precisa estar necessariamente na mesma casa, na mesma cidade, no mesmo país que eu. Mas com certeza a gente tem encontrado muitas pessoas que a gente chama de amigos da rede, mas que não são amigos de verdade. Então eu creio que esse é o tempo dessas coisas que a gente chama de amizade, ou até chama de amor, mas é tudo virtual, passageiro e muito frágil. Não atende às nossas grandes carências e necessidades. Muito bem. Agora, quando a gente fala em amor ao próximo, para além das redes sociais, né, mais concretamente falando, daqui a pouco eu vou apresentar para vocês uma pessoa que repercute muito, normalmente aí na internet, e que tem uma ação já há muitos anos, muito antes até da própria internet, e que consegue transformar a vida de pessoas. Antes disso, eu quero falar com você que está nos acompanhando aqui hoje, nessa live, onde a gente comemora os 11 anos do Portal A12, nessa semana de lives. Então, a gente fala do amor ao próximo, para além das redes sociais, mas antes a gente quer te fazer um convite, né? Você que está acompanhando agora pelo nosso youtube.com/portal-A12, se você ainda não está em nosso Facebook, entra lá, facebook.com/portal-A12 e curte a nossa página. O mesmo recado eu dou para aqueles que estão nos assistindo agora pelo Facebook e que ainda não são inscritos em nosso canal no YouTube, youtube.com/portal-A12. Os bastidores você acompanha agora no nosso Instagram, @portal-A12, e também para ver mais detalhes sobre essa semana de aniversário, você acessa esse QR Code que está aparecendo aí na sua tela e vai direto para o nosso canal no Telegram. Agora, para os dois aqui, eu queria mostrar para vocês um exemplo de uma pessoa que faz muito sucesso aí no Instagram, faz sucesso aí sendo notícia também em tudo quanto é portal, em todos os lugares, mas que ela tem uma ação que extrapola esse ambiente da virtualidade e que vai, de fato, para as ruas, que é o padre Júlio Lancelotti. Quem não conhece, quem nunca ouviu falar no padre Júlio?
A gente quer exibir um vídeo agora em que nós, do Portal A12, a nossa equipe, nós tivemos a oportunidade de acompanhar a rotina diária do Padre Júlio Lancelotti. Nós fomos até a paróquia dele lá em São Paulo, paróquia São Miguel Arcanjo, no bairro da Moca, e nós acompanhamos um pouco da rotina dele e nós queremos mostrar então para você que está nos acompanhando. Vamos rodar o vídeo agora e depois a gente continua aqui o nosso bate-papo. Eu acho que as mídias sociais são como uma faca bem afiada. E como ela ajuda e como ela atrapalha. Ela ajuda quando você tem que picar alimento. Ela ajuda quando você tem que descascar alguma coisa. E ela atrapalha quando você usa para ferir o outro. Então as mídias sociais são como uma faca bem afiada. Ou você partilha o alimento, corta, recheia, pica para dividir, ou você usa para ferir. Eu nunca vou querer usar nada para ferir. Sempre quero, de tudo que eu puder, usar para partilhar e dividir. Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Oi, Júlio. Cadê o amarelo? Você está sem máscara, Júlio? Você está sem máscara? Então, a pandemia agravou a situação da população de rua, sem dúvida. Mas o grande desafio é ter visto Jesus na rua tantas vezes. Ferido, faminto, assustado, com sofrimento mental, com hipotermia, dormindo na calçada. Acho que o maior desafio foi esse. Eu acho que dentro da fé católica, dentro da fé cristã, tem que ser natural. Eu acho que a grande pergunta é por que toda a igreja não faz isso? Por que todas as paróquias, todas as comunidades não são servidoras dos pobres? Porque o que Jesus propõe é isso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. De entrar no reino de Deus. E o reafirma com uma sentença popular que se radicaliza ainda mais o problema. Porém, nunca existiu ninguém no caso dessa porta. Tampouco parece, não se pode interpretar como uma janela. Nenhum dia como o outro. Hoje até que está calmo, mas é uma rotina que tem tudo, porque tem a vida da paróquia. Acabou de vir aqui uma senhora idosa que mora aqui perto de nós, que nesse período morreu o marido, morreu o filho, ela está sem nenhuma proteção social, ela está dependendo dos vizinhos e da paróquia para ser alimentada, para ser cuidada. Então, é uma paroquiana nossa, que vinha à missa. Então, o que a comunidade tem que fazer? Cuidar dela, comprar remédios, ver o que ela está precisando, ajudar a pagar o aluguel, mantê-la. Nós não podemos abandonar uma pessoa idosa. É interessante o que eu ouvi agora da vizinha dela. Ela, quando viu tudo que estava acontecendo, ela disse para mim: eu vou começar a vir à missa.
Eu nunca convidei para que ela viesse à missa. Ela que de repente falou, puxa, tudo que acontece aqui, e viu que para nós, a senhora que está enferma não é estranha, é alguém da nossa comunidade. E nós vamos partilhar com ela tudo o que ela for precisar. Porque cada pessoa tem demandas reprimidas. Eu falo pra você puder me arrumar uma bermuda? Ó, essa situação. Eu no momento não tenho, tem que ver aqui no bazar se tem, dá uma olhadinha. Em cima daquela situação lá da cesta da minha mãe lá, será que você vai conseguir? Não temos por enquanto. Assim que tiver, eu te aviso. A gente poderia dizer de que talvez as maiores críticas são de dentro da igreja, e são de católicos, que querem uma igreja separada do mundo ou uma igreja como um clubinho de gente santa, e esquece de que o que Jesus propõe é vida para todos e vida em abundância. Quero mostrar uma coisa para vocês, que ninguém ainda deu isso e ninguém mostrou. Essa UPA aqui foi construída em muito com a mão de obra dos moradores de rua. E ela vai ser inaugurada agora em setembro e vai se chamar Unidade de Pronto Atendimento Dom Paulo Evaristo Arnes, em homenagem ao centenário de Dom Paulo. Ninguém mostrou isso ainda. Olha, o medo é um sentimento natural, dificilmente alguém pode dizer que não tenha medo. Mas o maior medo que eu tenho é do egoísmo, de não ser fiel, das contradições que existem. Acho que o maior medo que a gente tem é esse. Mas a gente tem que agir não pelo medo, a gente tem que agir pelo amor. É um amor que está na dimensão política, na dimensão comunitária, na dimensão pessoal. Não é um sentimentalismo, mas é uma decisão que é conflitiva, que é difícil, que é exigente. O seguimento de Jesus não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo estaria seguindo Jesus e não fazendo de Jesus um boneco, uma imagem a seu próprio interesse, como os que dizem por aí, Deus acima de tudo. Deus não está acima de nada. Aliás, quem é católico cansa de saber isso e repete que Deus está acima de tudo. Quando está lá no santuário ou em qualquer lugar, quem preside a celebração fala, o Senhor esteja convosco. O que é que a gente responde? Ele está no meio de nós. Senão a gente tinha que mudar a resposta para dizer, ele está acima de nós. Ele não está acima, ele está no meio. Então eu acho que é isso que a gente tem que ter medo, de não ver Jesus no meio de nós. Muitas prefeituras são higienistas e muitas comunidades católicas e cristãs também, que também apoiam o higienismo, apoiam que essas pessoas sejam retiradas e sejam tratadas com crueldade. Então, eu acho que nós estamos vivendo um momento tão difícil, esse momento da pandemia. Eu acredito que até vocês, pelo trabalho que têm, saber que o povo que está na rua, o povo que está nas prisões, o povo da comunidade LGBT, é um povo muito devoto de Nossa Senhora Aparecida. Quando qualquer pessoa vir um morador de rua sendo maltratado, saiba que aquele é um filho querido da Mãe Aparecida. Olha, aqui vai funcionar o quê? É um centro comunitário da paróquia.
Aqui vai funcionar a pastoral da criança, a oficina de costura São José, catequese, as reuniões da paróquia, também para momentos celebrativos. Essa imagem foi feita no Piauí. E é o tamanho natural de Santa Dulce. Acho que os jovens devem ter bastante discernimento, senso crítico, lutar e resistir. E não se deixar fazer a cabeça pela ideologia dominante dos poderosos. Que os jovens lutem pela vida, pela dignidade e pela liberdade. É seguir Jesus. É o seguimento de Jesus. Muito bem, muito bonito, né, Carlos? Sensacional, sensacional você ver essa prática de amor, né? Carlos, o que que a gente pode acrescentar diante de tudo que a gente viu nesse vídeo, dentro desse contexto que a gente está falando, né? De você sair de si mesmo, sair desse mundão aí das redes sociais e agir para o próximo. Aquilo que a gente estava conversando, né? Que ações que fazem o mundo, é aquilo que faz o mundo, né? Então, o padre Júlio falou uma coisa sobre o amor, o praticar amor, o levar amor, né? Tem uma frase muito bonita que eu gosto, que fala que o amor é o elo que eterniza a vida. Então, quando eu levo amor para aquelas pessoas, pessoas que estão desesperançosas, pessoas que estão excluídas da sociedade, vamos colocar num todo assim. Então, quando eu levo uma palavra, eu levo um gesto, eu levo alguma coisa, aquilo é transformador. Tocar o coração das pessoas é transformador. Isso, por meio virtual, a gente não consegue. Essas pessoas não têm acesso a esse meio virtual, né? Então, quando eu toco o coração daquela pessoa, eu mostro que aquela pessoa tem uma importância para mim, eu mostro o quanto aquela pessoa é importante, o quanto eu percebo ela no mundo, aquilo faz toda a diferença na vida de alguém. E muito mais, Eduardo, é esse amor que nós sentimos quando o outro nos leva, é o que faz superarmos dificuldades, faz superarmos barreiras e sempre acreditarmos em dias melhores, né? Então o ser humano não nasceu para ser sozinho. Todo ser humano que é sozinho, ele se sente excluído e ele não tem uma percepção de mundo nenhuma. Mas quando tem alguém ali praticando, né, aquilo que o irmão falou, sai daquela virtualidade, mas é aquela pessoa de verdade que leva o seu amor, está praticando ali o ato físico, não virtual, né? Aquela pessoa está recebendo aquele amor, para ela é o que faz toda a diferença. Por mais que venham pandemias, por mais que venham dificuldades, por mais existe um quê a mais que faz com que possamos olhar para frente e perceber que tem uma luz no fim do túnel. O que se chama isso? Chama-se o amor que eu recebo é o que me faz ver aquela luz no fim do túnel. Então, é quando saímos do virtual para ser o pessoal. Então, em tempos de pandemia, onde todo mundo foi isolado, né, nós não podemos ter contato com as pessoas, mas dentro de normas de segurança era possível ter contato com essas pessoas. E elas tinham que ser lembradas, elas tinham que ser percebidas no mundo. Isso, né, é o amor que eu pratico. Eu não posso ficar esperando que grandes organizações, que grandes pessoas façam amor. Eu posso fazer, Eduardo, pequenos gestos de amor que pode transformar a vida do quarteirão onde eu moro, do bairro onde eu moro. O quê? Pequenas ações. Bom dia para todo mundo. Quando alguém passa na rua, eu falo um bom dia,
né? Quando tem alguém passando necessidade, eu vou ali, levo um alimento. Quando tem alguém com dificuldade financeira porque perdeu o emprego, eu reunia o pessoal que mora perto da minha casa, levar uma cesta básica para essa pessoa. Isso a virtualidade não consegue levar. Então, eu como pessoa posso ser uma diferença no mundo. Isso que é importante. Então, além das redes sociais, eu preciso levar esse amor pessoalmente. Virtualmente a gente não consegue alcançar esse tipo de resultados, mas estando presente ali, falando para aquela pessoa, eu me importo com você, isso faz a diferença com todo mundo. Diego, eu queria te perguntar, irmão Diego, o seguinte, né? O Padre Júlio, ele comentou, ele tem uma frase dele no vídeo que particularmente me chamou muita atenção, né? Onde a igreja não pode ser um clubinho de gente santa, né? Ou seja, ele faz um trabalho de acolhimento às pessoas e de valorização dessas pessoas sem olhar quem, né? O que é que a gente pode acrescentar sobre esse fato? Padre Júlio Lancelotti dá para nós um testemunho belíssimo do que é viver o amor, o que é viver a caridade. Não só um amor comprometido em levar uma mensagem, mas um amor que é preocupado em mudar a vida do outro, especialmente daquele que sofre mais. Eu assim, fiquei comovido com 2 momentos dessa conversa que vocês tiveram, que vocês conseguiram captar coisas que normalmente a gente não sabe como reagir. Por exemplo, quando uma pessoa vem nos pedir ajuda e a gente tem que dizer, não posso, não tenho. Qual que é o testemunho que o Padre Júlio nos diz? A gente tem que ser sincero, tem que dizer o não. O não também é prova de amor, mas um não com compromisso. Vem aqui amanhã, vem aqui depois que eu te ajudo. Porque muitas vezes as pessoas falam um não para se livrar ou como uma desculpa esfarrapada. Isso não é amor, isso não é caridade. O Padre Júlio nos deu esse testemunho. E também da preocupação com o outro, que tem um nome. Ele sabe o nome da pessoa que ele ajuda, ele sabe a história da pessoa que ajuda. Isso é envolvimento, é um envolvimento amoroso, um envolvimento redentor. Então, isso fica como uma lição para nós, que às vezes falamos demais, apontamos demais o dedo, temos uma opinião formada sobre vários assuntos e sobre vários problemas que não nos pertencem, mas não temos, às vezes, a coragem de fazer o que é mais simples e necessário, que é a caridade, que é o amor concreto. E acho que esse testemunho que a gente contempla em uma pessoa como o Padre Júlio, ou como a querida Santa Dulce dos Pobres, ou em tantos outros anônimos por aqui e por ali, nos mostram que, sim, amar é possível, e que um outro mundo, sim, é possível. Muito bem. Eu acho que fica, assim, muito gritante, né, essas palavras do irmão Diego, no sentido de que ele é uma pessoa que ele não espera governo, ele não espera nenhum obrigado do pobre que ele ajuda e pronto, né? Ele se coloca como alguém disposto a acolher, né? Agora, antes da gente finalizar aqui essa live especial, tem mais uma pessoa que gostaria também de comentar, né, esse vídeo, de falar sobre o Padre Júlio, que é o Frei Beto. Então a gente vai chamar agora um vídeo do Frei Beto, onde ele também comenta um pouco sobre esse trabalho do Padre Júlio. Eu venho manifestar aqui todo o meu apoio ao Padre Júlio Lancelotti. Ele é um samaritano que acolhe ao longo do caminho da vida os excluídos, os marginalizados, os oprimidos. O Padre Júlio é um exemplo para todos nós que nos consideramos cristãos, mas também para todas as pessoas solidárias, todas as pessoas que querem um mundo melhor. Sem a ação presencial que ele faz, arriscando a saúde, arriscando a vida nesses tempos de pandemia, muitas pessoas estariam esfomeadas, desamparadas,
e é muito importante imitarmos o seu exemplo, é muito importante exaltar o seu testemunho. Parabéns, Lancelotti, você é muito querido, irmão de coração. Muito bem, a gente agradece o Frei Beto por ter dado também o seu depoimento, por ter participado aqui da nossa live hoje. Muito obrigado mesmo, de coração. E agora, gente, né, eu gostaria muito também de agradecer a participação dos dois aqui nessa comemoração dos 11 anos do A12. A gente fez questão, gente, de escolher pessoas, nossos entrevistados, nossas fontes, pessoas que nesses 11 anos, volta e meia, sempre está ajudando a gente. É o caso do Carlos, que sempre que pode, ele participa aqui das nossas pautas, e do irmão Diego também, sempre muito bondoso e atencioso com a gente. A gente agradece de coração a participação de vocês. Eu que agradeço, foi uma honra, né, fazer parte dessa história nesses 11 anos, né, e que o portal continue com essa missão de levar evangelização, de levar palavras de amor, de levar palavras de afeto, de levar palavra de esperança a muitas pessoas que necessitam dessas palavras. Para mim, como psicólogo, é um prazer estar aqui podendo contribuir com vocês. Espero poder contribuir muito mais. A gente também agradece sempre a sua disponibilidade aqui com a gente, o carinho que o senhor sempre tem. Irmão Diego, também, muito obrigado. Eu que agradeço, Eduardo, também agradeço ao professor Carlos e a quem nos acompanhou pelo portal A12. Eu penso que o amor não é só uma coisa para ser dita ou cantada em poemas, em belas canções. Ele tem que ser vivido, exercitado na prática, porque aí sim pode fazer a diferença na nossa vida e na vida das outras pessoas. Acho que uma grande dificuldade que nós temos nos dias de hoje é essa incapacidade que muitas vezes nós temos de viver aquilo que nós queremos para nós e para os outros. Às vezes queremos muito, mas não fazemos nada. Então, se a gente quer o amor na nossa vida, vamos viver esse amor. E creio que bate-papos como esse, testemunhos como esse que a gente pôde compartilhar, são uma grande inspiração. Parabéns a vocês pelo trabalho. Obrigado, irmão Diego. E a gente então agradece a você que nos acompanhou aqui hoje em mais essa live, nesse dia dedicado também aos 11 anos do A12. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação aqui, pela companhia. E amanhã, mais uma vez, 7h30 da noite, a gente tem uma live especial, só que musical. Então, não perca novamente, às 7h30 da noite, no nosso Facebook e também no nosso canal do YouTube, tá bom? Grande abraço, tchau, tchau!